A paz seja convosco, queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No livro de Salmos 150, diz assim que é para nós louvar a Deus pelos seus atos poderosos. E eu quero louvar a Deus aqui, contar um testemunho por um ato poderoso do nosso Pai. Irmãos, eu vim para Cristo com 21 anos de idade. Antes de conhecer a Cristo, eu não tinha lido ainda a palavra de Deus, não tinha participado de cultos. Duas vezes eu fui na igreja católica participar da missa, mas nunca fui seguidor, nunca fui praticante. Nem quando meus pais lá no catolicismo e nem também no meio evangélico, nunca tinha participado de reuniões. E quando eu cheguei na igreja, que eu nasci do Espírito, logo depois que eu nasci do Espírito, conforme eu diz num testemunho meu aí, eu vi o testemunho do Adão de Campos, tem vários áudios dele aí no YouTube. Ele conta a experiência que ele morreu e naquele intervalo que ele estava morto, Jesus apareceu para ele, ele foi para o inferno e para o céu, e ele conta mais ou menos 1 hora no testemunho dele acerca do inferno e mais ou menos 1 hora acerca do céu. Tem esse testemunho aí, eu vi esse testemunho em 1994 e eu nasci do Espírito. E logo depois que eu nasci do Espírito, ouvindo esse testemunho, eu fui para a igreja. E na igreja os irmãos sabem como funciona, tem o culto. E ali naquela igreja, naquela época, o pastor dava oportunidades para os irmãos. E eu cheguei e logo no começo eu comecei a receber oportunidades. E eu tinha muita vontade de pregar, irmãos, a palavra de Deus. Porque eu sou pregador do Evangelho da palavra de Deus. Mas no início não era assim. No início eu não pregava. Quando eu cheguei, o pastor me dava oportunidade, eu pegava a Bíblia e estudava em casa. E falava, chega lá, eu vou ler esse versículo e vou fazer o comentário, assim, assim, assim. Irmãos, o pastor me dava oportunidade, eu lia a palavra, não saía nada. Eu não conseguia falar nada, eu só conseguia ler com muito esforço. Isso que dava um frio assim na barriga, um certo medo, né, irmãos? E eu não conseguia pregar, não conseguia falar. E eu admirava quem fazia isso. Quando alguém ia lá e abria a Bíblia e falava e comentava acerca daquele versículo, eu ficava maravilhado. Quando eu via um pastor pregando, um pregador pregando a palavra de Deus, eu ficava maravilhado. E eu tinha muita vontade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar, né? Primeiro Ele coloca o desejo, a vontade, e depois Ele mesmo realiza. Toda a glória dele, é Ele que faz todas as coisas, tudo por Ele e para Ele. E aí eu fiquei muito tempo assim na igreja, estudava, comprei uma enciclopédia bíblica, estudava e queria pregar e não conseguia pregar. E fiquei muito tempo assim, e muitas vezes o pastor me dava a oportunidade, eu lia a palavra e eu me sentia derrotado, irmãos. Eu lembro na época que era o pastor Celso Santos, que hoje é o apóstolo Celso Santos. Ele me dava essas oportunidades e eu fui em muitos cultos assim, desse jeito, não conseguia falar, mesmo estudando, mesmo se preparando.
Aí um dia o pastor ia ter um culto de jovens e um jovem seria escolhido para pregar. E ali eu fui escolhido, irmãos, para pregar, e eu estava pela fé, acreditando que eu ia pregar, que eu ia manifestar o dom, né, a graça de Deus sobre a minha vida. No começo eu relutei, não queria, mas o pastor falou: se você rejeitar, Deus não vai poder fazer mais com você. E eu peguei e fiz a minha parte, que é me esforçar, né, irmãos? E eu peguei e fui nesse culto. Tinha cerca de mais de 200 pessoas tinha. E aquele culto começava e tinha um louvor. Depois do louvor tinha, e depois das ofertas tinha o costume de fazer uma oração, Pai Nosso. Depois da oração Pai Nosso eu entrava. Irmãos, o que aconteceu? Aquele culto avivado de jovens, uma bênção. Depois que teve a oração Pai Nosso, eu entrei. Eu saí de trás do altar, tinha um escritório assim. Eu saí lá de dentro, tinha chorado bastante já, pedindo para Deus me usar. E quando eu subi no altar, eu li uma palavra, irmãos, e a hora de pregar. Irmãos, não saía nada. Nem sabia onde eu estava, irmãos. Deu um branco. Aí o pastor assim, no altar, sentado, eu peguei e fui até ele, falei, varão, não vou conseguir. Aí ele falou: mas irmão, conta o testemunho que eu conto de como eu vim para Cristo. E eu voltei, irmãos, não vinha na minha cabeça, eu nem lembrava de nada, me deu um branco, uma luta, irmãos, e eu não consegui nem contar o testemunho. E aí depois ali tinha muitos jovens carnais, e eles ficavam rindo, e eu chorando em cima do altar, e muitos rindo, e umas pessoas dando força: tenta de novo. E eu não consegui pregar, fiquei chorando lá em cima do altar, e o pastor pregou, terminou o culto. Eu com muita vergonha, depois de sair no pátio da igreja, nem para ir para o pátio eu não tinha coragem, fiquei lá dentro do escritorinho atrás do altar, muito abatido, muito triste. E o tempo foi passando, irmão, passou o tempo, foi passando, não lembro direito, mas cerca de 1 ano, 2 anos, e eu namorava com minha esposa Silvana Berta, e muitas pessoas falavam que Deus ia me levantar para pregar só depois que eu casasse. Eu não aceitava isso. Eu falava: mas Deus então não tem poder para me levantar antes de casar? Não, Deus vai me levantar para pregar a palavra antes de casar. E eu comecei, irmãos, lutar. E eu lembro que eu comecei a fazer uma campanha, irmãos, de 7 sábados, ia no templo, 7 sábados, ia orando ali, ia sozinho. No começo comecei com o pastor, depois ele disse que Deus deu uma direção para ele, para me deixar sozinho. E eu comecei ali, ia de sábado, irmão, todo sábado eu ia na igreja. A igreja não era muito grande, estava começando, aquela escuridão, irmãos, eu numa luta, eu não estava firme igual estou hoje, e eu ia ali e orava. Às vezes não orava muito não, às vezes orava pouquinho, apresentava a Deus, chegava lá e falava: a Deus, eu peço para o Senhor, me levanta como pregador da Tua palavra, poderoso na Escritura. E coloquei 7 propósitos, irmãos. Aí um dos propósitos eu coloquei assim: Deus, se o Senhor quiser que eu seja pregador mesmo, então como confirmação eu quero que o Senhor me batiza com o Espírito Santo. E fui, irmãos, fazendo essa campanha, buscando. E na igreja ali tinha uma sala toda encarpetada, e antes do culto eu entrava ali para orar. E um dia eu cheguei, irmãos, entrei naquela sala. Eu já estava no 5º dia da campanha, que era 7 sábados. Eu já estava no 5º dia. Eu entrei naquela sala, irmãos, e eu pedi para Deus ali, que a confirmação que Ele ia me levantar para pregar, para Ele me batizar com o Espírito Santo. Eu entrei ali, irmão, naquela sala, e eu comecei então glorificar a Deus. E eu queria receber o batismo assim, eu estar no culto e descer o fogo de Deus e receber o batismo do Espírito Santo. E um dia um pastor, que é o pastor Aparecido, que hoje está na cidade de Londrina, ele pegou e falou assim: para você receber tem que abrir a boca. Quem quer beber água tem que abrir a boca, tem que começar a glorificar a Deus. Aleluia, 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 glória, glória. Eu falei: não precisa disso não. Deus quer batizar, Deus batiza. Só que eu já tinha tentado todos os meios, irmão, não tinha conseguido. Já fazia uns 3 anos já que eu tinha começado a seguir a Cristo. E isso já tinha uns 3 anos. Eu demorei 3 anos para receber o batismo.
Aí eu entrei naquela salinha, aleluia, 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 glória, 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 glória. Irmãos, a minha língua enrolou. E eu falava, aleluia, 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 aleluia. E eu não conseguia falar aleluia, irmãos, igual estou falando aqui. Eu falei, rapaz, minha língua enrola. Aí eu peguei e saí da salinha, irmãos. Deus abençoe que dê tempo aqui, porque eu estou olhando aqui no celular aqui, eu não sei quanto tempo que vai dar para me gravar. Já são 10 minutos. Aí eu peguei, irmãos, e entrei ali na salinha. E aleluia, enrolou a língua. Eu peguei e saí da salinha, eu estava sozinho, tinha um irmão encostado na parede. E eu perguntava para todas as pessoas como que eles tinham recebido o batismo do Espírito Santo, porque eu tinha muita vontade, muita sede. A irmã falou assim, uma vez eu estava no culto de oração, minha língua enrolou, e eu falava aleluia, aleluia, enrolar a minha língua. Eu falei, aconteceu isso comigo. Ele falou, então tu recebeu, meu filho. Aí eu já fiquei alegre, irmão, falei com a pessoa certa. Aí eu entrei na salinha de novo e ele não entrou, porque se ele entrasse eu ia ficar com vergonha, né, irmãos? Aí eu comecei, ele falou assim, então quando enrolar você persevera. E eu comecei, aleluia, 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 enrolou, irmão, lelelele, no final. E eu lembrei que ele falou que era para perseverar, e eu perseverei, aleluia, aleluia, enrolou no final, aleluia, lelelele, e eu comecei a falar, lecasterebacandarabachai. E eu recebi o batismo, irmãos. E eu comecei a orar em línguas, e eu ouvi eu falando, igual eu falei agora aqui, e eu falei em línguas, fiquei cheio do Espírito Santo, animado. Aí, nesse dia ter culto, irmãos, eu recebi o batismo um pouquinho antes. O pastor, que é o pastor Celso Santos, me deu a oportunidade, irmãos. A igreja estava começando, a igreja pequenininha. Ele me deu a oportunidade, vão ouvir o irmão diácono Adenilson, era diácono na época. Vamos ouvir ele. E ele me deu, irmão, a oportunidade, eu peguei o microfone. E eu li a palavra de Deus em Jeremias 1:12. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Irmãos, quando eu acabei de ler o versículo, eu comecei a pregar. Comecei a falar daquela palavra. E eu falei, rapaz, Deus mudou minha vida. Todos viram que Deus tinha dado o dom de pregar a palavra. E eu comecei a pregar a palavra de Deus. E foi tremendo, irmão. Recebi o batismo e a graça para pregar a palavra de Deus. E eu lembro que nos cultos eu falava em línguas altas, irmãos, assustava até os irmãos. Eu dava cada rajada de línguas estranhas, mistério. Aquilo trouxe ânimo para a igreja, Deus avivou a igreja. E logo depois teve o congresso das irmãs. E eu comecei a pregar no congresso. Antes de pregar no congresso, o pastor ia viajar e me deixou pregar no culto. E foi tremendo, irmãos. E eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu digo para você, você que não prega e tem vontade, não para, persevera, busque os dons que Deus vai te levantar. Esse é o nosso Deus que faz coisas grandes. E faz um tempo já que eu estou sentindo vontade de contar esse testemunho. Olha, eu estou falando já 12 minutos e 50 segundos, irmãos. Isso é graça de Deus, isso é dom de Deus. No começo eu não conseguia falar nada, eu tinha vergonha. Mas Deus me deu essa graça para pregar, ensinar, dar ensinamentos. Tudo é dele, vem dele e é para ele. E que aí na tua casa Deus te encha do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, te dê força para perseverar, para buscar dons, para ser uma bênção na mão do nosso Pai, do nosso Salvador e do querido e amado Espírito Santo. Amém? Esse é o testemunho para a glória do nosso Pai. Muito obrigado por ouvir aí. Quer compartilhar esse vídeo? Pode compartilhar, pode postar no teu canal, fique à vontade. Tudo é do Pai, tudo é do Reino. Amém? É nosso. Glória a Deus. Shalom. Te amo em Cristo Jesus. Espírito Santo, tu que ensina, tu que consolas o povo de Deus, tu que intercede com gemidos inexprimíveis, tu que intercede com gemidos inexprimíveis.
vem, amado Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, amado Jesus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta passagem fala da descida quando o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva. O amado e o doce Espírito Santo encheu todos naquele lugar, e eles falaram em novas línguas. Aleluia. Espírito Santo, tu que ensinas, tu que consolas o povo de Deus, tu que intercede com gemidos inexprimíveis, tu que intercede com gemidos inexprimíveis, tu que me guias em toda a verdade, que é Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, amado Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, sim, amado Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, sim, amado Jesus. Vem, vem, amado Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, sim, amado Jesus.